Bom, gente, falei um monte para vocês sobre essa diferença. Eu deixei uma aula mais longa para vocês acompanharem a linha do raciocínio sobre a diferença dessas pressões em PCV, que infelizmente não tem um padrão também, assim como as siglas, né? As abreviações. Mas aqui eu vou dar os exemplos práticos com mais máquinas, diferentes layouts, para que você não tenha esse problema de, ai, mudou a máquina do meu serviço, ai, eu vou trabalhar em outro serviço, e te dá aquela insegurança, porque é uma máquina de diferença, não importa. Importa que você entenda o funcionamento, descubra como que funciona o PCV daquela máquina, para que você faça ali o que tem que ser feito, tá bom? Então, bora lá, mais um monte aí de exemplos para vocês, tá bom? Bom, eu falei para vocês, tá? E de forma resumida, você sempre vai ajustar duas pressões na máquina, duas pressões. Uma pressão mínima para esse pulmão não desinsuflar tudo, que é a PIP. E outra pressão, que é para a fase inspiratória. Tudo bem? Ou seja, essas duas pressões vão resultar num total, que geralmente é referenciada como pressão de pico. Então, eu tenho uma mínima, eu tenho uma outra pressão, e aí eu tenho o pico, que é o total, tá bom? O problema é essa aqui, como eu já falei em várias aulas aí para vocês, que um vai chamar de pressão controlada, o outro vai chamar de pressão limite, o outro vai chamar de pressão inspiratória, o outro vai só chamar de pressão, enfim, não importa. Você sempre vai ajustar duas pressões no modo PCV, tá bom? Qual que é a sugestão aqui inicial? Um delta de 15, para aí você... Aqui a gente não vai falar do parâmetro especificamente, só quero que vocês entendam essa diferença entre as máquinas, tá bom? Mas a sugestão é, inicie com uma diferença de 15. O que é a diferença de 15? Então, você tem a mínima, que é a PIP. E eu quero incrementar, tá? 15. Ou seja, delta, tá? Um delta de 15. Essa é a sugestão inicial. Aí você vai instalar no paciente, de acordo com a complacência e resistência dele, você vai saber se você vai precisar dar um pouquinho mais de pressão ou um pouquinho menos, de acordo com uma característica realmente do seu doente e com as possibilidades, obviamente, protegendo o pulmão e etc., que não vem ao caso aqui agora, tá? Então, falei desse quadro aqui para vocês, né? Usei esse gráfico aqui como exemplo. Então, usando uma PIP mínima de 5, certo? Com uma segunda pressão de ajuste de 15, que é o delta de 15. Eu não estou buscando delta de 15? Qual que é a diferença? Uma máquina vai incrementar 15, ok? Qual que vai ser o total, então, da pressão de pico? 20. Tudo bem? Tudo bem. Só que tem outros tipos de máquina que você coloca uma pressão lá de 5, a outra pressão de 15, como é sugerido, porém, ela não funciona como um incremento, ela funciona como um limite ali, como uma pressão de pico já. Então, nessa máquina, ela funciona de 5 até 15. Que é o 15 que você está estabelecendo, de 5 que você colocou até 15. Então, esse aqui é o 15 e a pressão de pico. Ou seja, qual que foi o delta indireto? Você não vai colocar esse 10 aqui, mas ele vai estar indiretamente distendendo 10, porque ele está com a pressão mínima para não colabar, né? Que é a PIP 5 e está indo até 15. 5 até 15, ou seja, ele está distendendo 10, ok? Então, o delta aqui é de 10. Já na outra máquina, tu coloca 5 e 15, e ele dá o mínimo de 5 e dá mais 15. Mais 15, ou seja, o total vai ser 20. Então, um incrementa e o outro é limite. Uma incrementa e outra é limite. Então, mesmo você usando os mesmos números em máquinas diferentes, pode se comportar dessa forma, como eu já falei na outra aula, e aqui agora a gente vai realmente... dentro dos exemplos práticos, vou mostrar mais um monte de máquinas aí para vocês, tá bom? Então, olha lá. Se questionem sempre.
Não sei, tá? É óbvio que quem já está acostumado com sua máquina já deve saber, espero. Mas principalmente se você está lidando com uma máquina nova ou é novo no serviço, sempre se pergunte, quando você está ventilando o paciente em PCV, essa pressão que você está dando, além da PIP, né? Ela é acima da PIP, ou seja, ela está incrementando, ela é o próprio delta, é a diferença já, ela está dando aquela pressão segunda que você está ajustando, é acima da PIP, né? Ou não? Isso que você sempre tem que se questionar, tá bom? Como que você vai saber? Descobrindo quanto que ficou a pressão de pico, que é a pressão total, que você não ajusta, você monitora na máquina, tá bom? Então vamos lá ver? Então olha lá, vou pegar um exemplo aqui. Isso aqui é um ventilador de transporte, eu estou ajustando em PCV, ó. Estou iniciando aqui os ajustes. Aí tem FO2, PIP, até vamos focar aqui no que nos importa, ó. PIP, coloquei uma PIP mínima de 5. E vou colocar outra pressão, eu sempre ajusto duas, né? Que é a pressão que vai fazer a inspiração desse paciente. A outra pressão, ó, coloquei de 15 para iniciar. Porque aí eu vou ter que conectar no meu doente e identificar se é para cima, se é para baixo, que vai precisar, enfim, de acordo com cada pulmão. Olha como é que ele chamou isso. Ele chamou de pressão, simplesmente. Ele não chamou de pressão controlada, ele não chamou de pressão limite, ele não chamou de pressão inspiratória, porque a gente já viu que não importa. Importa que você compreenda como funcionam as máquinas, quais são os princípios da ventilação mecânica, para que você perca esse medo, esse receio e vá direto ao ponto aqui. Então, de forma bem prática, vou mostrar várias máquinas aqui para vocês, para esse raciocínio ficar aí claro, tá? E vocês não caiam na grande consequência disso que eu vou falar lá no final, de às vezes você não dar conta, né? Não se dar conta de que isso pode acontecer e é péssimo para o seu doente, tá? Péssimo. Então vamos lá, eu coloquei 5 e coloquei 15 como é uma sugestão aí geral de distensão para eu ventilar o meu doente. Onde que eu vou monitorar o total? Aqui, ó, é a minha monitoração. Então, toda máquina vai ter os parâmetros que tu vai ajustar e os parâmetros onde você vai ajustar. Monitorar. Uma hora vai ser aqui, outra hora vai ser aqui, outra hora vai ser aqui. Não tem padrão, tá? Mas note que aqui não tem nenhum número, ó. Não tem nenhum número. Por quê? Porque ele não está conectado ainda no meu doente. Mas aqui, ó, pressão de pico. Opa, então é aqui que vai aparecer a pressão de pico. Tudo bem? Que é para eu entender se ele está dando 5 mais 15, aqui vai ser o quanto? 20. Ou se ele está dando 5 e vai até 15. Então, aqui em vez de 20, vai dar 15. Certo? Então, 5 mais 15 ou 5 até 15. É as duas formas como funciona. Ah, não sei. Coloca 15, conecta no seu doente, deixa lá ele sincrônico, bonitinho e verifica se somou ou se não somou. Tudo bem? Porque aí você vai saber o delta de distensão, porque é exatamente o delta, tá? Que vai fazer o volume. Se aqui distendeu mais, o volume vai ser maior. Se aqui distendeu menos, o volume resultante vai ser menor. E é esse o grande problema de você não identificar isso, essas diferenças entre máquinas e prejudicar o seu doente, tá bom? Então, vamos lá. Então, não sei, porque não conectei, não sei, mas quando eu conectar, eu olho ali e pronto. Já vou saber, certo? Eu sei, né, porque eu já sou acostumada a trabalhar com essa máquina, que é 15 acima de PIP. Então, por isso que tá 5 e 15 aí para iniciar, para eu reajustar após a conexão com o doente, tá bom? Vamos pegar um outro exemplo, então. Ó, tem um monte de parâmetro, tá? Olha lá. PIP e
P control, né? Ele tá abreviado como pressão de controle aí, né? Deixa eu fazer um zoom aqui, ó. PIP e P control. Opa! Então, aqui tá 5 de mínima e 9 de controlado. Ou ele tá indo de 5 até 9, ou seja, 5 até 9 vai tá distendendo 4, né? Ou ele tá indo de 5 mais 9. Sempre as duas formas como que a máquina tem para funcionar. Ou é até aquela segunda pressão que você deu, ou é mais aquela segunda pressão que você deu. Como que você avalia? Olha a pressão de pico. Aqui está a monitoração do doente. Quanto é que está a pressão de pico? 14. Isso quer dizer que você está dando 5 de pressão mínima e mais 9. 5 e mais 9. Ou seja, esse ventilador funciona com pressão acima da PIP, pressão de incremento. Então, o 9, ele já é o próprio delta de distensão. Ele tem 5 de mínima e está distendendo mais 9. 5 e está distendendo mais 9. Qual que é o total? 14. Certo? No gráfico, você vai olhar, ó. Aqui, se tiver opção de monitorar o gráfico, é possível? É possível. Aqui a pressão mínima é 5 e aqui vai estar 14, certo? Por quê? Porque você está incrementando esse 9 aqui. Tudo bem? Então, esse ventilador é pressão acima da PIP. E aí, esse 9 está gerando X de volume. Aqui, no caso, 434 ml nesse pulmão. Outra coisa que vale a pena sempre lembrar. Mas não era 15? Lógico, aqui já mudou para a necessidade do doente, né? Note que você pode começar com 15 ali, aí ele fez um volumão, o paciente não precisou desse volumão e diminuiu-se, então, o delta, né? A pressão ali de distensão desse pulmão desse paciente. Então, pulmão tranquilinho ali, distendeu 9, gerou tudo isso aqui de volume, então tá perfeito, beleza? Lógico, vai variar de paciente para paciente, tá? Então, você começa com 15 lá e reajusta. Esse exemplo, PIP de 8, e eu coloquei uma pressão de 12. É acima da PIP ou não? O que eu tenho que olhar? O total. Pressão de pico. Essa pressão de pico eu não ajusto, tá? Eu simplesmente monitoro, que é o resultado final. Somou ou não somou? 8. E ele tá dando mais 12. Já é o delta pressórico em PCV. Esse delta aqui não é drive pressure, tá? Vale a pena lembrar também. Drive pressure é platô, menos o PIP, sem influência do fluxo. A gente avalia de preferência em VCV, não é, mas é mais ou menos o mesmo raciocínio, tá? Mas não deixa de ser delta também, mas vale a pena lembrar aqui também, porque quando estão discutindo nos artigos e tudo, a pressão de distensão, tudo que é a drive pressure propriamente dita, aí a gente está levando em consideração a pressão de platô, avaliando mecânica, tudo, que não vem um caso aqui, mas isso aqui não deixa de ser delta, porque delta é diferença. Então, eu tenho uma mínima e tenho uma máxima. Essa é a mínima, nesse exemplo, 8. Qual que é a máxima? 20. Você colocou 20? Não, você colocou 12. Você está dando 8 de mínimo e mais 12. 8 de mínimo e mais 12. 20 é o resultado, certo? Então, você sempre vai ajustar essas duas pressões e você tem que avaliar se essa pressão é acima da PIP ou não. Beleza? Nesse caso, já aprenderam aqui, né? É delta, é pressão acima da PIP. Quanto de volume está gerando esse 12 aqui de distensão, né? De delta? Está gerando aqui, aqui ele dá tanto o volume ins quanto o volume ex. Geralmente a gente pega o ex como referência, tá bom? Como principal referência. Então, ele está dando aqui 518 ml.
Perfeito. Note que não precisa ser 15, é uma sugestão. Inicia com 15 e reajuste conforme o seu doente, tá bom? Mas claramente, então, essa máquina é acima da PIP. Além disso, eu vou até apagar aqui, ó. Esta máquina tá me avisando que a pressão controlada acima da PIP. Tá vendo? Tá escrito aqui. Mas muitas máquinas não vão escrever. Assim como essa aqui, ó. Essa aqui, ela tá pressão control, ela não tá te dizendo que é acima da PIP. Você tem que avaliar qual que é o total. Essa aqui também não tá te dizendo que é acima da PIP. Você tem que avaliar se é acima da PIP. E aí, a gente pega os exemplos aqui que não é acima da PIP. Então, olha lá, não comecei ainda a ventilação do doente também, ó, tá desconectado o paciente. Isso aqui são os parâmetros iniciais gerais. Olha lá, vou ajustar duas pressões. PIP de 5 e mais uma pressão para distender em torno de 15 e eu reavaliar. Poderia ter colocado aqui 15? Poderia, mas é que eu conheço já essa máquina no caso, tem diversas máquinas. Essa aqui, especificamente, é que eu atualmente trabalho mais, mas tem outras que eu trabalho também. Mas, então, eu coloquei 20 aqui por qual motivo? Porque eu sei que essa máquina não soma, tá bom? Então, olha só, digamos que você não conhecesse essa máquina. Você ia colocar 5 aqui, 15 aqui. É a primeira vez que você vai usar a máquina, certo? Onde que você vai avaliar se está somando ou não com a PIP? Ó, a pressão de pico. Quanto que ficou, afinal, de pressão de pico? Certo? Se somar, então o pico aqui vai dar quanto? Se somasse 5 mais 15, o pico aqui ia estar em 20, ok? Se não somasse, ele ia de 5 até 15. Então, o pico é igual o limite ali, né? O teto. Então, em vez de 20, ia aparecer 15, certo? Ou seja, sempre olhar o pico para você entender se soma ou se não soma, tá bom? Vamos ver na prática aqui. Então, olha lá. Estou usando uma PIP de 8, certo? E coloquei aqui, nesse caso, nesse paciente, na necessidade dele aqui, uma pressão de 24. Olha o meu pico, 24. Aqui ele tá dando 0,4 de diferença, que é uma máquina muito sensível, tudo, mas arredondada aqui é 24, tá? Sem ficar neurótico com um 0,4 de diferença, tá? Tem que calibrar e tudo, mas sempre tem uma pequena diferençazinha, tá bom? Ainda mais se o paciente estiver participando ou não, vai ter uma pequena flutuação ali, tá? Somado com calibração, né, da máquina, etc. Beleza? Mas, claramente, não tá somando 24 com 8, tá? Então, o que tá acontecendo, né? Se essa máquina somasse, ia ser 8 mais 24, ia dar um pico muito maior que 24, né? Aqui, ia dar um pico de quanto aí? Ia dar, gente, 30, 32, né? Se fosse 8 mais 24, o pico ia estar em 32. Se é que eu calculei certo aqui. Mas não, essa máquina não soma. Ele está indo de 8 até 24. 8 até 24. Então, essa segunda pressão que eu estou ajustando na minha máquina, ela já é o pico, ela já é o total, tá bom? Isso quer dizer que o delta agora, você tem que fazer o cálculo ou anotar na sua evolução, né, na sua monitorização. Você vai precisar fazer o cálculo. Aqui você não precisa fazer o cálculo. Aqui o delta já é a pressão que você coloca. Aqui o delta já é a pressão que você coloca, porque a gente está vendo que ele está somando com a PIP. Aqui não está somando com a PIP, não. Aqui eu estou indo de 8 até 24. De 8 até 24. Ou seja, quanto que é o delta? Aí é você que tem que fazer o cálculo.
tá? Ele tá então, distendendo quanto, afinal? Né? De 8 até 24, isso aqui vai dar quanto? 14,16 de delta, né? Fica ali em torno do delta de 15 que eu falei para vocês inicialmente. Então, esse delta de 16 está gerando quanto de volume nesse paciente? 729 ml. Tudo bem? Mas não é 24 que está gerando 729 ml? Não, gente, nunca é a pressão de pico que vai gerar o volume do paciente. É exatamente a diferença entre as pressões. Sempre a diferença. Sempre o delta. É sempre o delta. Como no exemplo que eu dei para vocês. Digamos que a PIP que estava 5, você subiu a PIP para 10. Ok? E a segunda pressão que você ajustou, vamos fixar para facilitar o raciocínio. Você ajustou 15 nessa máquina e 15 nessa máquina. Essa máquina aqui é a máquina A, essa aqui é a máquina B. Um exemplo. Certo? Então, note que se você subiu a PIP de 5 para 10, 5 para 10. Uma máquina independente, se você subiu, se você desceu a PIP, ele vai continuar somando com a PIP. Então, ele vai dar mais 15, que são esses primeiros exemplos aqui que eu dei para vocês. Então, se eu tô com uma PIP de 5 e uma pressão de 9, se eu colocar uma PIP de 10 aqui, ele vai somar mais 9. Quanto de pressão de pico aqui vai ficar? 10 mais 9 vai ser, então, 19. Certo? Então, independente da PIP, uma máquina sempre vai somar a segunda pressão que você ajustar. Vai somar. Isso quer dizer que ela já é o próprio delta de pressão entre mínima e a máxima. Entre a mínima e a máxima. Entre a mínima e a máxima. Quanto que é a máxima? Você vai olhar lá na monitorização da máquina. Aqui, pressão de pico. Aqui, pressão de pico. Aqui, pressão de pico. Por exemplo, trouxe várias máquinas aí diferentes para vocês. Ok? Já outro tipo de máquina, o que acontece? Se você subir a PIP ou descer a PIP, o delta vai mudar de forma indireta. Ok? Por qual motivo? Porque você está dando uma pressão limite, uma pressão teto para aquele ventilador, tá? Então, olha lá, você colocou 5 de PIP, aí você precisou, por algum motivo, subiu a PIP para 10. E a segunda pressão que você ajustou, da mesma forma, para facilitar o raciocínio, eu coloquei 15. Essa outra pressão. Não sei como é que ele chamou essa outra pressão, mas coloquei lá a segunda pressão, você ajusta sempre duas, né? Coloquei uma segunda pressão de 15, que é a sugestão inicial, de estender 15. Porém, na hora que você olha a pressão de pico, continua 15. Continua 15, continua 15. Você sobe ou desce a PIP, continua 15, porque é teto. Tudo bem? Então, neste exemplo, se você subiu o PIP de 5 para 10, ok? E a pressão teto, que já é a pico, você deixou fixo lá em 15, por exemplo, ele vai de 5 até 15, ou subir para 10, ele vai de 10 até 15. Porque é o teto, é o total. Total. Total, aqui, ó, total. Beleza? Então, você subindo ou descendo o PIP, ele não vai somar, ele vai ser sempre o teto. Tudo bem? Mas qual que é a grande sacada dessa informação? Esse segredo aí é um assunto aí que pouco explorado. Vejo poucos falarem dessas diferenças com tanto detalhe e acaba que passa, né? Principalmente o iniciante ali, ou até quem tem experiência, nunca trabalhou, às vezes, com essa forma
dessa forma diferente aqui, porque às vezes trabalhou só com pressões acima da PIP, né? Mas é importante saber. E eu vou mostrar no final por qual motivo também, tá? Então, note, independente se você subiu ou desceu a PIP, o limite, ou seja, o total sempre vai ser essa pressão que você estabeleceu nesse tipo de máquina que usa a segunda pressão ajustada como limite e não como delta. Então, uma vai trabalhar como limite e a outra vai trabalhar como delta. E não se liguem na forma como eles vão se referenciar a essa pressão, porque um vai chamar de limite, outro de controlada, outro de inspiratória, outro só de pressão. Não se fixe nisso, senão você vai errar, tá? Se fixe nessa questão de você ajustar sempre duas pressões e avaliar o total. Quanto que ficou de total? Tudo bem? Qual que é a grande sacada final? É que nesta máquina aqui, que é delta, que soma, então você sobe ou desce PIP, ele sempre dá mais da PIP, ele sempre dá mais. Então você tem um VT, um delta fixo, porque ele é fixo, 5 de PIP mais 15, 10 de PIP mais 15, 20 de PIP mais 15, não importa, ele vai dar sempre mais 15. Então, se o delta é fixo, o VT é mais ou menos fixo. É lógico que vai ter um impacto ali da complacência, resistência desse paciente, vai ter um pequeno ajuste, mas é basicamente em torno do mesmo volume resultante, tá? Principalmente se a gente está falando em pequenas diferenças ali de PIP, tá? Agora, essa aqui não. O problema grande, a sacada grande é esta máquina aqui. Esse é o grande segredo. Se você subir ou se você descer, olha só o que acontece com esse delta. Ó, esse pequenininho aqui, esse delta. Ai, de onde surgiu esse 5? Esse 5 você vai fazer na cabeça, você vai anotar. Entendeu? Porque ele não vai estar na máquina lá, não vai ter nenhum lugar na máquina te dizendo, tá distendendo só 5. Reajuste essa pressão. Não vai, você que tem que saber avaliar. Então, você ajustou agora uma PIP de 10 e uma pressão de 15, certo? Você vai olhar, tá somando ou não tá somando? Se tu ajustou uma PIP de 10 e tá indo só até 15, 10 e tá indo só até 15, ele tá distendendo apenas 5. Só esse pouquinho aqui. Olha a diferença desse para esse. O que vai acontecer com esse paciente que está nessa máquina aqui? O volume, mais uma vez, lembrando, não é PIP e não é pico que gera o volume, necessariamente. É a diferença entre 10 e 15. 10 e 15, eu estou distendendo só 5. É essa distensão, é esse delta que vai gerar o volume resultante. Então, o volume aqui, ó, vai cair demais. Caindo, o paciente acumula CO2, desconforta, faz a sincronia, e aí faz hipercapnia, acidose respiratória, enfim. Então, é um detalhe importantíssimo, tá? Para você levar em consideração, tá bom? Então, vamos reforçar aqui um pouquinho, tá? Tudo bem? Aqui no caso, eu sabendo que é pressão limite, né? Que ele já é igual a pico, né? Eu dei 5 e 20, porque eu sei que ele está indo de 5 até 20, ou seja, ele está distendendo 15. É como se eu estivesse dando 15 aqui nessa máquina, ok? Nos parâmetros iniciais ali, é como se eu estivesse dando 5 aqui e 15 aqui, ok? Para depois reajustar conforme a necessidade do meu paciente, que não vem o caso aqui agora. Mais um exemplo para vocês. Ai, não sei, esse aqui é um ventilador de transporte, muito bom também, tudo. Olha lá, vou ajustar sempre duas pressões. PIP. E aqui ele chamou de pressão inspiratória, tá abreviado, é PINSP, ok? Então, vou botar lá, 5 e 15, ok? E aí, olha só,
Isso aqui é uma coluna de pressurização. Toda vez que o paciente respira, inspira, que não é o paciente, na verdade, né? Toda vez que a máquina pressuriza o doente, ele pinta aqui essa coluna, assim, ó. Pintou e tira a pintura. Aí apaga de novo. Ok? E olha o que chama a atenção aí. Esse risquinho aqui. Isso quer dizer que essa máquina funciona como limite e não como pressão acima da PIP, ou seja, não como delta, ela funciona como limite. Isso quer dizer que o paciente vai de 5, então ele vai sair com uma pressurização aqui mínima já de 5 e vai até 15. 5 até 15. 5 até 15. Tá distendendo quanto, então? Qual que é o delta aqui? 10. É isso que eu quero? Não, pode até ser, mas eu, né? Se for consciente, tudo bem. Se não for, você vai ter que botar o quê, na verdade? 20 aqui, né? Que é como esse exemplo aqui que eu dei. 5 até 20 é como se você estivesse dando pressão acima da PIP, ou seja, pressão controlada ali acima da PIP de 15, que é a diferença. Tudo bem? Note que quando eu passo de 15 para 20, olha para onde vai o risquinho. E olha a coluna, não é só o númerozinho, é realmente a coluna subiu, ó. Coluna subiu. Opa! Parece então que é limite mesmo. Mas sou Santomé, tô na dúvida, né? Coloca para funcionar. Você pode? Tudo bem. Você pode começar 5 e 15 sem problema nenhum. Aí você vai ter que avaliar o quê? Pressão de pico. Aqui, ó, tá em volume minuto. Aí você vai lá, clica ali, porque se é touch ali, né? Você procura a pressão de pico, quanto que vai estar. Para você saber se está somando ou se não está somando. Beleza? Então vamos lá. Mais um exemplo. Olha só que interessante. Mesma máquina. Eu já sei, mas eu vou ainda mostrar para o Santomés aqui de plantão, tá? Eu já sei que ela é uma pressão limite, ela não é uma pressão de delta, tá? Então eu já sei que essa máquina vai de 5 até 20. Ó, 5, ele vai pintar aqui até 20. Então ele está distendendo quanto? 15, ok? Olha que interessante. E se eu subir então a PIP? Olha só, subir a PIP para 10. Subir a PIP para 10. Ó, então ele vai pressurizar aqui, ó, até 10. E depois ele vai só até 20. Não mudei a pressão inspiratória. Então note que o tracinho também não mudou. Interessante. O tracinho também não mudou. Isso quer dizer que ele vai sair de 10 aqui e vai pintar até 20. Vai sair de 10 e pintar até 20. Ou seja, ele está pressurizando minimamente em 10, manter esse pulmão aberto, insufla até 20. 10 até 20. Ou seja, quanto que está de delta aqui? 10. Eu subi a PIP. Vou perder volume? Vai. Porque quem gera volume é a diferença de pressão. Tá? Então, mesmo mais pressurizado, vai perder volume corrente e volume minuto resultante, tá? Porque uma coisa é distender de 5 até 20, 5 até 20, ou seja, distender 15. Outra coisa é distender de 10 até 20, 10 até 20. Ou seja, você está distendendo só 10. Se você diminuir o delta, você vai ter uma queda do volume. E visualize um cenário pior ainda, que infelizmente aconteceu muito e tem acontecido muito por aí. Digamos que você fixou aqui em 15, porque você quer distender 15, que é a orientação, certo? Inicial ali. Digamos que você está colocando 15 aqui. E aí, o paciente está com a PIP de 8 ali e tal.
Beleza, se fosse uma PIP de 5 já seria ruim, porque de 5 até 15, ele está distendendo 10 de delta, né? Já ia ser ruim, já ia estar uma distensão abaixo de 15. Se você usa um paciente com uma PIP maior ainda, ele está com uma PIP de 8 aqui, esse é um ventilador de transporte, eu vou transportar ele em 8, então, de PIP. Então, vou pegar aqui para facilitar o raciocínio, vou transportar em 10, que já está aqui, PIP de 10. Isso quer dizer que o paciente vai de 10 até 15. 10 até 15. Então, ele vai estar aqui, aqui vai ser 15, né? E aqui 10 de pressurização mínima. Ou seja, quanto de delta? 10 até 15. Quanto que de delta aqui ficou? 5, apenas 5. O que vai acontecer com o volume do seu paciente? Vai cair absurdo. O paciente não vai ventilar. Ele vai brigar, vai fazer hipercapnia, acidose, e aí você pode ter problemas. E não é... O seu problema é o menor dos problemas. O problema é o paciente que não está sendo ventilado adequadamente, tá? Então, detalhe importantíssimo, tá? Para quem ainda ficou na dúvida, vou provar aqui com um vídeo, né? Que vocês, inclusive, já viram. E aí, eu vou ainda dar outra, ó, aqui todo pintadinho. Eu dei um clique bem na hora de que pressurizou, né? Você tem várias opções. Aqui você viu que pressurizou só até 20 mesmo, tá? Se você tiver a opção na máquina, seja transporte ou não, de congelar a onda e você avaliar aqui, ó, como eu fiz nesse exemplo aqui, ó, né? Qual que é a pressão total do sistema, ó, qual que é a pressão total aqui, né? 24, que é o pico, ó, 24. Que é a mesma coisa que eu estou dando aqui, 24 nessa máquina. Ou estaria dando 16 nesse outro tipo de máquina que soma. Então, olha lá. Aqui pressurizou até 20. Se eu tivesse a opção de congelar a onda, eu poderia congelar e verificar que aqui está vindo até 20. Aqui, na verdade, ele vai de 5 e faz um incremento até 20. 5 até 20. É bom essa sonoplastia, né? Que eu adoro. Então, é de 5 até 20. 5 até 20. Ah, e o que é esse 30 aqui, professora? Esse 30 aqui é o alarme, tá? É uma pressão máxima, é fixo. Tanto que note que tá na mesma cor do gráfico. Você não tá fazendo nada com esse 30. É só um ajuste de alarme ali para ele te avisar. É igual esse aqui também, ó. Ah, e o que é esse 40 e esse 5? Isso aqui é a questão do alarme ali, uma pressão mínima de 5, uma pressão máxima de 40, que a máquina vai te alarmar, tá? Que não vê um caso aqui agora também, mas só para configurar aqui, para também não dar um nó na cabeça, né? O que é esse 30 que apareceu aqui? É uma questão de alarme, não é uma questão de... Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil de olhar. Não é uma questão de que você vai pressurizar até 30 nem nada, tá? O que importa, ó, a onda é vermelha, tem uns sinais subliminares ali. O número dinâmico é vermelho, a pressurização é vermelha, tá? Então, olha o vídeo bonitinho para você ver que ele vai, né? Pressurizando até 20, pressurizando até 20. Ó, não passa de 20, certo? E olha aqui também, ó, não passa de 20, ok? Que é exatamente no momento da inspiração. Não passa de 20. Então, essa máquina não é delta, ela não é pressão acima de 20. Porque se você estivesse dando o comando de 5 mais 20, aqui ia ficar até onde? 25. Aqui, esse númerozinho que é dinâmico ali, ia até onde? Ia 25, e não é. Ou seja, o delta, você tem que fazer o cálculo na sua cabeça. E na outra máquina, não. Bastaria eu colocar 15 aqui e pronto. Ele é 5 mais 15. 5 mais 15. Ou seja, ia pressurizar até 20 da mesma forma. Só que entenderam? Uma máquina você vai dar
a soma. Outra máquina, você já vai dar o total. E é importantíssimo que vocês identifiquem essas diferenças, tá bom? Mais uma vez aí o vídeo, para vocês verem pressurizando até 20. Ou seja, 5 até 20. 5 até 20. Tá com delta de 15. Beleza, galera? Importantíssima. Aulão aí, coisa assim, detalhes que realmente não te falam, tá? E fica a dica, é uma coisa realmente muito importante. Trouxe aí várias máquinas diferentes para que vocês realmente compreendessem ao máximo essas diferenças de máquina. E não importa como que vai chamar, se é pressão inspiratória. Note, né? Esse aqui, por exemplo, ó, ele não chamou de pressão limite, nem de pressão controlada, nem nada. Ele chamou de pressão inspiratória. Então, como eu já disse antes para vocês, a sigla não importa, tá? Qual que é a mensagem aqui? Você vai ajustar sempre duas pressões. A mínima e uma outra pressão, que você tem que identificar se ela está somando ou se ela já é o teto. Para que você identifique a diferença entre essa mínima e a máxima, que é no final das contas o total, que é a pressão de pico ali, porque essa diferença é que vai gerar o volume resultante, tá? E aí você vai ajustar conforme a necessidade, a possibilidade de cada paciente, beleza? Lembrando também que a pressão de pico ali, ele pode chamar de pico, pode chamar de pressão inspiratória também, ele pode chamar de outras formas, tá? Mas sempre a que você monitora é a total, é a pico, tá? Independente da sigla, das abreviações que a máquina vier aí utilizar, beleza? Valeu, galera, beijo!